Pode assentar. Diga comigo assim, em alto bom tom: igreja para fora. Igreja para fora. Eu creio que em breve Deus vai fechar a igreja e nós vamos para fora. Não, a igreja é a noiva do Senhor. Muitos ainda, infelizmente, não conseguem compreender este mistério. A igreja, a noiva e o noivo, e Cristo. O coletivo de muitas pessoas perfaz aquilo que nós chamamos de igreja. Então, quando lhe perguntarem qual o significado de igreja, o que é igreja? São vários membros do corpo de Cristo que juntos perfazem aquilo que nós chamamos de igreja. O noivo vem para a sua igreja. As chaves do reino dos céus foram dadas à sua igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja, ela avança, amado, contra o inferno. Amém? Marcos 3, eu quero discorrer do versículo 20 ao 30. Nós vamos darmos início a uma nova sequência de ministrações. Eu creio que Deus nos preparou para o reavivamento, Revival Fire, o fogo do reavivamento. Ele nos ensinou os perigos, os riscos, o que impede, quais são as chaves para um tão grande avivamento. Enfim, Ele já antecedeu que Ele virá, e que o avivamento independe de um esforço humano. Não virá por mérito ou desmérito, não virá porque nós estamos buscando muito, querendo muito, pleiteando muito, desejando muito, mas sim que é um ato unilateral de Deus. Então Ele vem nos preparando, e Ele vem nos preparando tanto que o desejo dEle é que nós saiamos das quatro paredes, que nós entremos agora num novo nível, de não sermos, como diz em Tiago, apenas ouvintes, mas sim praticantes da sua palavra. Porque nós só poderemos dizer que Deus é Deus, que o reino dele consiste em poder, quando nós usamos da autoridade e do poder inerente ao nome de Jesus. Onde vemos enfermos e doentes serem curados, vemos cegos passarem a enxergar, surdos passarem a ouvir. A bem da verdade que tudo é gradativo. Assim como um médico, depois que se forma, dificilmente ele já pega direto e reto uma grande cirurgia sem ter um apoio, sem ter os seus mestres, os seus doutores, os seus professores ao lado, até que ele tenha a convicção, a certeza, ele consiga ter condições de desenvolver uma cirurgia sozinho. Assim Deus está nos conduzindo, amado. Nós iremos a partir do próximo sábado, se for da vontade de Deus, todos os sábados. Independentemente se os jovens terão a oportunidade de irem comigo, eu irei. Convido e desafio toda a igreja a ir comigo, para que nós saiamos das quatro paredes e sejamos uma resposta do reino dos céus aqui na terra. Nós vamos abordar pela direção do Espírito Santo pessoas e vamos questioná-las da sua necessidade. E eu já estou na palavra. Nós vamos questioná-las das suas miserabilidades, da condição miserável que elas se encontram. Nós vamos saber das suas necessidades. E nós vamos sermos a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Mas o que significa ser a justiça de Deus? É quando alguém tão santo, bendito, glorioso, que nenhum pecado tinha, numa condição imaculada e irrepreensível, Jesus, que não tinha nenhum pecado, ele se torna pecador, ele toma o nosso lugar. É alguém sem pecado tomando o lugar do pecador, e o pecador tomando o lugar daquele que não tem nenhum pecado, o nome de Jesus. É uma troca muito sugestiva, é uma substituição que nós não conseguimos
contemplar, porque se nós conseguíssemos contemplar, só isso que eu acabei de dizer, haveria motivos de sobra, motivação de sobra, para você sair comigo para fora das quatro paredes, e sermos aprendizes do Mestre Jesus, que Ele não estará em carne e osso, mas Ele estará dentro de nós em espírito, e é Ele que vai confirmar as nossas ações, desde que essas ações tenham sido geradas pelo Espírito Santo. Compreendam, entre comigo dentro dessa mensagem, tudo que formos fazer, se não for para vanglória própria, se não for para demonstrar poder, apenas para sermos visualizados, apenas para gravarmos cenas de pessoas sendo alcançadas pela misericórdia e graça de Jesus, sendo curadas, libertas, até mesmo sendo ressuscitadas espiritualmente falando, saindo de sobre ela o jugo de Satanás, a opressão das trevas, e nós usarmos desse momento para obtermos centenas, quem sabe milhares de visualizações, para uma promoção própria, isso não agradaria ao Senhor. Só que nós estaremos saindo sim, de acordo com o governo dos céus, em obediência a Ele, que quer agora, depois de 6 anos, desde que nós deixamos de orar por milagres, porque nós tivemos um retrospecto bastante satisfatório, bastante desejado por muitos, de muitos milagres e cura, pessoas vomitando câncer, vomitando vômitos de macumba, de obras malignas. Nós fechávamos a porta do templo menor, ligávamos os 8 ventiladores ou 6, se eu não estiver enganado, a Claudinha muito bem sabe disso, e ali nós fechávamos as portas, e nós fazíamos dessa forma: uhul! Agora tem café no bule, agora a jurupoca ou giripoca vai piar. Falava isso, já caía pessoas endemoniadas, já a cadeira subia, e nós ali fazíamos um trabalho de libertação. Estava errado? Não. Estava certo? Também sim, também não. Porém, se nós tivéssemos tomado isso por conduta, por estilo de vida, nós teríamos ficado apenas com os sinais, e não com o dono dos sinais. E isso não agrada tanto a Deus, amado. Nós corrermos e formos fanáticos, pessoas loucas, doidas por sinais e maravilhas, por milagres, não é errado, mas de todo não é certo. Se isso ocupar o primeiro lugar em nosso coração, até isso que é certo estaria sendo operado em nós de maneira errada. E falando nisso, eu vejo que Davi, ele, para buscar a arca, para buscar a presença, ele fez uma decisão acertada, mas um modo errado de buscar a presença, porque ele colocou a arca sobre uma carroça, sobre um carro de bois, e aí é o erro. Não há nada de errado, não havia nada de errado em Davi querer buscar a presença. A arca que estava ali naquele local há muito tempo, ele percebeu que era fundamental a presença, então acertadamente ele tomou por decisão ir buscar a arca da aliança, onde estava a presença. Não é errado buscarmos a presença, não é errado buscarmos curar, libertar, fazer tantas coisas no nome de Jesus. Porém, há modos que nós devemos evitar, há modos errados, e um dos modos errados foi como conduzir à presença de Deus, que antes se manifestava numa arca, tal como aquela que simbolicamente está ali alocada sobre este altar. Entenda que o que Deus tem por fazer, amado, é retomar aquilo que Ele deu uma pausa, que Ele interrompeu para o nosso próprio bem. A nossa igreja, ela vem seguindo níveis, ela vem em ciclos. Deus vem como se fosse a construção de um arranha-céu, andar por andar, nível por nível, foi sendo levantado, foi sendo posto, foi sendo edificado, construído, sobre um alicerce que se chama esta pedra angular, essa pedra de esquina, esta rocha que se chama Jesus. E hoje, pela bondade e graça do Senhor, Ele está dizendo: saia para fora, leve a minha igreja, meu filho, conduz os meus para terem praticidade, para imporem as mãos sobre os enfermos, os doentes, para expulsarem os demônios, para trazerem um reino que não consiste só de
palavras, 1 aos Coríntios 4:20, mas de poder, de ação. Porque os sinais não é para exibição dentro da igreja. Os sinais são para aqueles que são incrédulos, para aqueles que não conhecem a Deus, para que eles fiquem espantados, para que eles fiquem boquiabertos do poder de Deus, de fazer um olho crescer, de fazer um braço crescer, de fazer com que um órgão seja recriado, por fazer que um sangue seja trocado, por fazer que um útero que não é fértil se torne fértil, por alguém que é cego passe a enxergar, que alguém que é mudo passe a falar, alguém que é surdo passe a ouvir. Os sinais se prestam para convencer que Deus se faz presente, que Deus simplesmente, Ele é Espírito, mas Ele se manifesta neste plano físico, através de sinais, prodígios do sobrenatural. E nós iremos levar esta misericórdia, esta graça. Porém, por este texto que nós vamos ler, de Marcos 3, do 20 ao 30, nós veremos que Jesus, amado, foi chamado de louco, de doido, por Ele estar querendo vivenciar aquilo que era o desejo do Pai, e que é o nosso desejo. A bem da verdade, nós sabemos que quando perguntado Jesus, se ele não comia, qual era a sua comida, se ele não tinha fome, ficou dito por ele, por Jesus, que a sua comida era fazer a vontade de Deus, porque ele veio aqui para cumprir toda a obra de Deus. Ele veio aqui para glorificar a Deus, cumprindo toda a obra que o Pai depositou, compromissou, o separou, e sobre ele, lá em Mateus 3 e 4, nós vemos, quando ele, sem nenhum pecado, passa por João Batista, pelo batismo do arrependimento dos seus pecados, aquele que é Deus, aquele que estava aqui como homem, sem nenhum pecado, ele se sujeita para que toda a palavra de Deus se cumprisse, naquele momento, naquele instante, e por todo o período vindouro, que seria o futuro no qual nós estamos, que é denominado também presente. Então entenda que lá, o céu se rasgou, e sobre ele em forma corpórea uma pomba, e o céu se rasga em alto bom tom e diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele recebeu ali a virtude dos céus, ele foi equipado com o poder, para que logo em seguida ele fosse levado em Mateus 4, para ser tentado por Satanás, para ele ser combatido em sua fé, para ele provar que qualquer homem que tenha um relacionamento com Deus, realmente consiga repudiar as tentações do diabo, e expulsá-lo e resisti-lo quando nos momentos maus. Entenda que o que Deus quer com a sua igreja, amado, é ter um relacionamento não apenas de trabalho, porque nós vemos pessoas que quando elas estão trabalhando na igreja, quando elas estão servindo, ou no louvor, como diácono, como porteiro, ou como pregador da palavra, seja o que for, ele tem um relacionamento com Deus por medo, por temor de alguma coisa acontecer. Mas se tais pessoas apenas tentam um relacionamento por trabalho, quando cessa esse trabalho, essa oportunidade, ou por algum motivo essa pessoa não está mais servindo com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade, ela para de procurar a Deus, porque a motivação dela no passado estava por uma motivação errada. Ela estava buscando a Deus, ela vinha à igreja, ela queria orar, ela queria ler a palavra, ela queria jejuar, ela queria falar de Deus, ela queria evangelizar, ela queria fazer algo, mas era algo porque ela queria ter um trabalho. E Deus, por revelação, Ele traz para a tua igreja. Isso não agrada a Deus, isso não agrada ao Senhor tanto como nós termos um relacionamento, porque quando cessa o trabalho, continua o nosso relacionamento, porque nós estamos reconhecendo que há um amor, que há uma aliança, que Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, mas é o nosso Senhor, e que nós estamos aqui para buscar a Ele, e para ser o segmento de Jesus na face da terra. O que importa isso dizer, o segmento de Jesus, é sermos a igreja dEle, uma igreja que não tem por nomenclatura apenas o nome igreja, aonde o seu próprio nome na origem e no verdadeiro significado eclésia são para fora, para fora.
A igreja verdadeira de Cristo é aquela que ela é ambulante, é aquela que tem pernas, tem boca, tem nariz, não como as estátuas, do qual nós nos curvávamos diante delas no passado, como diz em Isaías, como diz no livro de Salmos e tantas coisas. Tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, enfim, amado, tem boca, mas não falam. Nós estamos falando de alguém que é você e que sou eu. Nós somos a obra-prima das mãos de Deus. E Deus, Ele vai fazer de você um carregador, como no passado aquela arca da aliança carregava a glória de Deus. Nós vamos sermos carregadores da sua glória. Nós vamos trazer à existência aquilo que não existe. Porém, eu e você, nós temos que compreendermos muito bem. E nós teremos que tomar o lugar das pessoas. Nós teremos que tomar o lugar do pecador. O que é ser a justiça de Deus? É o que Jesus fez. Tomou o lugar do pecador, do condenado. Ele foi condenado. O Pai, talvez, portanto, tristeza no coração, diz ele: Pai, porque tu me abandonaste, viraste as costas para mim, porque Deus precisava que o teu filho fosse até o fim, para que retomasse toda a glória sobre ele. Toda a glória foi retomada quando ele disse: Pai, está consumado, que se cumpra em mim, através de mim, deste gesto, deste ato de cruz, que eu me torne a tua justiça. Então a justiça de Deus é Jesus. Você também é a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Nós seremos a justiça de Deus aí fora, porque nós trocaremos de lugar com o pecador. Nós trocaremos de lugar com aquele que está enfermo, com aquele que está opressivo, aquele que está em depressão. Misericórdia significa, miser em latim significa miséria. Cardia, misericórdia, ou seja, cardio significa coração. Significa que nós temos que nos unir de coração à vida daquele que está numa condição miserável. Nós temos que nos unir a ele pela compaixão. Jesus, amado, enquanto ele estava num corpo físico humano cumprindo o teu propósito, ele se movia de intensa compaixão. Ele não só agia por intensa misericórdia, mas misericórdia e compaixão, aonde ele trocava de lugar com aquela pessoa. Então o nosso motivo, a nossa motivação da igreja, deixar de ser igreja prédio, ser igreja instituição, de sermos isso que Deus abomina, Ele nunca criou, que chamamos de religião crente, religião evangélica. Isso é abominável, isso não tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é sermos a tua imagem e semelhança, é sermos carregadores como a arca da aliança da sua glória, é sermos como foi Maria, sermos carregadores de Jesus menino, Jesus hipoteticamente menino, criança, bebê dentro do nosso ventre. Nós iremos gerar vida na vida das pessoas, porque aonde Jesus é dado, aonde Jesus é recebido, aonde Jesus é querido, aonde Jesus é suplicado, aonde as pessoas se entregam a Jesus, elas trocam de lugar. A vida morta e mórbida deixa de existir para ter vida. Se queremos realmente conquistar esta cidade de Botucatu, você que me ouve pela internet, pela live, se você quer ser um agente transformador, se você quer ser um ícone importante na tua cidade e conquistar a tua cidade, fique até o fim desta palavra, porque há revelações que Deus vai depositar no teu espírito. Torne a tua vida, o teu coração uma terra fértil. Não seja à beira do caminho, entre pedras e pedregais, entre espinho. Seja uma terra fértil e receba revelações do Espírito Santo, para que você, através da autoridade e do poder que há no nome de Jesus, você faça o que Ele mandou fazer nesse texto. E agora, leiamos o texto. Marcos 3:20. Depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam:
ele, no caso Jesus, está possesso de Beelzebu, e é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino se dividir, uma casa se dividir, uma igreja se dividir, uma cidade se dividir contra si mesma ou contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se tem levantado contra si mesmo e está dividido, tão pouco pode ele subsistir, antes tem fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Segura. O que nós vamos fazer, amado? Manietar o valente antes de entrarmos numa casa. Iremos entrar em casas, iremos entrar em ruas, iremos entrar em valados, iremos entrar em praças, iremos entrar em empresas, iremos entrar em indústria, nós iremos para fora, igreja para fora. E aqui fica a primeira deixa, para que você grave no teu espírito. A bem da verdade, eu gostaria de ver todo mundo com um caderno, uma caneta anotando, porque você não consegue gravar meia dúzia de palavras das quais eu contribuo nesta noite com você. Mas a tua mão pode anotar, e Satanás não vai arrebatar o conhecimento, a sabedoria, a revelação, que num culto como este você pode extrair dos céus. Por isso que nos dias maus nós teríamos onde consultar, mas como nós somos desplicentes, não somos zelosos, nós só preferimos ouvir, e tudo fica ao léu, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas não estou aqui para exortá-los e repreendê-los, e sim para ensiná-los. Então veja bem, nós iremos para as casas, nós iremos para os locais aí fora, e principalmente para a cidade denominada nossa cidade de Botucatu. E aqui fica o primeiro senão. Se nós não manietarmos, se nós não amarrarmos o valente, nós não conseguiremos sermos a justiça de Deus. Porque o que Deus vai fazer através da nossa vida e da sua vida, você que nos ouve, é te levar em autoridade e em poder. Porém, Deus não nos levantou, em lugar algum está na Bíblia dito que a autoridade que nós temos que ter é sobre pessoas. Nós não vamos governar pessoas, nem Jesus governou, em lugar algum da Bíblia está escrito isso. Em lugar algum está dito que ele governou pela autoridade sobre as pessoas. Jesus, amado, ele governou e ele deixou esse governo para nós, sobre também uma autoridade e um poder sobre as trevas, principados e potestades, não sobre seres humanos. Então entenda que nós não vamos, amado, manietar o valente, que é o ser humano, mas aquilo que está na vida dele. Por isso que nós temos que nos preparar, nós temos que estarmos cientes, que ao entrar na casa do valente, a casa do valente é o mundo, jaz do maligno, as ruas, o mundo, os clubes, enfim, tudo que está aí fora, fora dessas quatro paredes, fora do ambiente espiritual denominado igreja, amado, ambiente de Deus, glória de Deus, presença de Deus, tudo que está fora disso é denominado o mundo, é denominado a casa do diabo. E nós temos que manietar, antes que nós possamos manietar o valente, amado, amarrar o valente e saquear aquilo que ele está tentando fazer na sua saga, no seu compromisso, no seu propósito. Muitos de nós não querem cumprir o seu propósito, mas Satanás, dia após dia, ele quer e está cumprindo o seu propósito, roubar, matar e destruir. Então entenda que nós temos uma incumbência, nós vamos ter que batalharmos contra aquilo que impede as pessoas de receberem Jesus, de receberem salvação, de receberem cura e de receberem libertação. Segue. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Segue apenas para encerrar. Porquanto eles diziam, está possesso de um espírito imundo.
As pessoas diziam de que o espírito que operava a vida de Jesus era o espírito de Beelzebul. E aqui o texto está dizendo que aqueles que pensavam e diziam desta forma, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E não há perdão. O Filho do Homem sim, Deus sim perdoa, mas o Espírito Santo não. Então muitas das vezes nós nos encontraremos com pessoas que falarão e dirão o mesmo que foi dito a Jesus. Porque eles verão, eles contemplarão o mesmo Espírito que estava na vida de Jesus, está e estará na nossa vida quando nós formos à igreja para fora. Câncer serão vomitados, e pessoas se espantarão, e acharão que nós estamos ali pelo poder do diabo. Talvez eles venham nos chamar também como pelo poder de Beelzebul que nós estaremos operando. Mas saiba que tudo isso faz parte do script dos céus. Seremos provados, teremos tribulações. Tudo isso, amado, por amor a Cristo, por amor à obra que Ele depositou em nossas mãos. Nós seremos aquilo que eu já disse o significado, filhos da justiça. Nós trocaremos de lugar com estas pessoas. O que Deus, amado, Ele tem por fazer, Ele fará nesse tempo. É chegado o momento de nós continuarmos a pregar, sim, deixarmos de pregar, não, mas nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Nós temos que fazer a prova dos 9, quando nós ensinamos os nossos filhos na escola. Saber se a conta, se aquilo que ele fez está correto. Vamos saber se aquilo que Deus escreveu aqui está correto. Só que ele depende de como é esse relacionamento nosso com Ele. Porque nós só poderemos dar para as pessoas que estão aí fora aquilo que nós temos. Se tivermos Jesus, nós daremos Jesus. Se tivermos um falso Jesus, um falso cristianismo, uma falsa presença, uma falsa glória, um falso poder, as vidas que estão aí fora não serão mudadas, transformadas. Entenda que Ele nos chamou para sermos libertadores, para sermos agentes transformadores de vida. Ele nos chamou para amarrar o valente, para trazer cura e libertação. Em Mateus 10:7 e 10:8 está dito que o nosso propósito é: ide, pregai que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, um reino de poder. Cure os enfermos, limpe os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai aos mortos, de graça recebeste, de graça dai. Agora nós só vamos para a rua e vai fechar a igreja? Não, a igreja continua sendo edificada. Vamos manietar o valente, vamos amarrar o valente, vamos trazer libertação, cura e salvação. Vamos trazer as pessoas para que esta aliança seja concretizada de acordo com o verdadeiro valor de nascer de novo da água. E quando nós levarmos as pessoas a nascer da água, nós levaremos as pessoas a nascer do Espírito. A bem da verdade que não guarda uma ordem cronológica, que batiza nas águas e recebe o Espírito Santo. Porque muitos de nós, cheios do Espírito Santo, cheios de temor, cheios da graça, da misericórdia e da presença e da glória e do poder de Deus, ao impor as suas mãos, não só trarão libertação e cura, mas o batismo com o selo de poder, com a virtude dos céus, o batismo com o fogo. Tal como aqueles em Atos dos Apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Então entenda que para fora nós temos que ir. Nós temos que vir para nos encher, como os dias de domingo, de terça e de quinta, para recebermos novas revelações, ensinos, para nós nos enchermos. Mas assim como um pássaro que alimenta os seus filhotes no ninho, ele pega, ele mastiga, ele come, sei lá, é como se fosse uma vaca, ele guarda tudo dentro de si, depois ele vem regurgitar, depois ele regurgita dentro do bico, da boca dos seus filhotes. Assim nós temos que fazer dentro da igreja. Tudo que nós aprendermos, nós temos que lá fora regurgitarmos dentro da vida das pessoas. O verdadeiro evangelho é levar Cristo, o libertador, aquele que tem graça, aquele que vai tomar o lugar das pessoas. Muito bem, nós já ensinamos sobre a graça. É Jesus chegando para tomar o lugar do pecador.
Porém não é assim, chega lá Jesus, toma o lugar do pecador. Eu tenho que ter esse tipo de sentimento. Eu tenho que ser o filho da justiça. Eu que tenho que abraçar, querendo abraçar com sentimentos verdadeiros, de trocar o lugar daquele que padece, daquele que está numa condição miserável. Eu tenho que me encontrar na mesma condição que ele. Aí é que está a questão, porque não será mais você a viver por você. O estilo de vida que nós levamos, amado, ele é medíocre, ele é imperfeito, ele é superficial, e ele é uma mentira, ele é uma fraude. Nós dizermos que amamos, quando nós não temos compaixão. Jesus nos ensina pelos 3 anos, no máximo 3 anos e meio que ele viveu num corpo físico humano. Ele trocava de lugar com as pessoas. Ele se deparava, o sofrimento das pessoas eram trocados pela misericórdia, pela graça e pela compaixão de Deus. Então o nosso ministério será profíncuo. O nosso ministério será alcançar estas vítimas do diabo que estão aí fora, levando como? A igreja viva, a igreja sem paredes. Nós teremos que ir para fora. Ficar em falação aqui não resolve. Nós temos que ir atrás dos que estão desviados, daqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor. Aqueles que blasfemaram, não terá mais jeito se for contra o Espírito Santo. Mas aqueles que se apostataram da fé, aqueles que um dia optaram pelo batismo, por uma aliança, por uma vida com Deus, mas por N circunstâncias e motivos, saíram da presença do Senhor. É para esses que nós vamos. Porém, há um ensino de Deus, em Lucas 10, vai a partir do 1 bem rápido, eu vou ler alguns versículos. Há uma forma de nós irmos buscar estas pessoas. Há um ensino. Depois disso designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, e de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. Esse é o nosso mistério, essa é a nossa revelação. Segue. E dizia-lhes, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele já mandou, são vocês. Não é que eu sou metido, não precisaria mais de pessoas, precisaria só vocês aqui, ó. Estas dezenas e dezenas de pessoas que estão aqui. Se nós nos movêssemos por intensa compaixão, se nós nos permitíssemos sermos Cristo andando novamente sobre a face da terra, porque esta é a missão da igreja. Nós somos a noiva, nós somos a continuidade. O cabeça é Cristo. Ele está entronizado num trono de glória, ele está lá nos céus, mas não é lá, é numa região espiritual, celestial. Mas o corpo está aqui. Nós somos a igreja, ele é o cabeça, e nós temos que nos utilizarmos da mente dele, e irmos, amado, porque trabalhadores para a seara são fundamental. Você ficar aqui esperando a morte vir, para que você seja agraciada com a coroa da vida eterna, isso é ter tido uma vida medíocre, sem valor, com as suas obras que serão averiguadas pelo fogo, e serão de palha, feno e madeira, não vai ter valor para Deus. Mas uma alma que você venha encaminhar ao Senhor, mesmo que seja uma única alma fora tua, porque ficarmos apenas com a salvação para nós, isso é egoísmo. Aí nós vemos nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso avô, nossa avó, nossa tia, nosso tio, nosso primo, nosso amigo, nosso inimigo, nosso vizinho, todos continuarem no inferno. Não é que eles vão para o inferno. Quem não tem Cristo já está no inferno. Quem não nasceu de novo da água e do Espírito já está no inferno. Não é que ele vai para o inferno. Nós teremos que entrar e manietar o valente e arrancarmos as pessoas do inferno. É bem diferente o que eu ensino aqui. A realidade é outra. Eles já estão no inferno. Nós precisamos amarrar o valente. Nós precisamos dessa autoridade, desse poder. Nós precisamos, amado, sermos boca de Deus, termos sentimentos de Deus. E isso só é possível sendo filhos da justiça, trocando de lugar, entendendo a pessoa. Não é aceitar a condição errada, errônea, mas é trocar de lugar, colocar na posição dela. Foi o que Jesus fez. E ver da condição não sua, com ar-condicionado na tua casa, ar-condicionado no teu carro,
tendo teu salário, tendo a tua aposentadoria, a tua casa própria, teu carro, tendo seus bens, sua roupa, o que comer. Assim é fácil servir a Deus. Eu quero ver as pessoas que não estão tendo essas oportunidades. O que Deus está falando pela minha vida, ministrando a você, contribuindo para que seja evidenciado o reino dele na tua vida, é que você deixe a condição errada de vida, esse estilo de vida errado, e passe a ser Cristo na vida das pessoas. Tomar o lugar do pecador, da prostituta, do homossexual, do assassino, aquele que está milionário, destruindo vidas na biqueira, o traficante aí indo lá e falando: eu quero trocar de lugar com você, eu vou te matar. Não, não vai me matar, pode me matar depois, mas eu quero não te entender, mas eu quero te ouvir. Eu quero dizer que no passado eu fui igual ou pior que você, mas alguém veio e entregou para mim algo que eu quero te dar. Imagine você numa conduta dessa, de desafio, de embate com um líder de um tráfico, cheio do Espírito Santo, tendo ido pela direção do Espírito, querendo levar o amor de Cristo, querendo levar a esperança, querendo levar a eternidade a esta pessoa. Imagine se os céus não vão contribuir contigo, se Deus não vai te usar como boca dele, porque você acha que Deus odeia aquela pessoa? Você acha que Deus odeia os pecadores? Se fosse assim, nós nem aqui estaríamos. Ele já tinha virado a página conosco. Ele ama o pecador, ele só não ama o pecado. O pecado ele abomina, porque ele mesmo deixou dito que o salário do pecado é a morte. Então mortos eles já estão. Nós temos que levar o Salvador para eles, mas também temos que levar o Senhor, que quer mudar a vida deles, o cativeiro deles, para que nós sejamos agentes transformadores, libertadores. Nós temos que ter Cristo, porque como é que nós vamos ter um embate desse se nós não sabemos quem nós somos em Cristo, o que Ele é para nós? Entenda, amado, o que vai acontecer conosco. Seremos infrutíferos, não haverá sucesso, e aquele que era para ser alcançado pela misericórdia e pela graça, não aconteceu, porque nós não entendemos que miser é miséria, é necessidade, e o cardio significa coração, e nós não trocamos. Vamos aplicar a graça e a misericórdia sobre eles. Misericórdia quer dizer colocar seu coração no lugar da pessoa. Miser significa miséria, somado a córdia significa coração. Ter um coração piedoso, voltado para as misérias das pessoas, ter capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente, compaixão. A igreja, para ir para fora, ela tem que ser munida, ela tem que estar alicerçada, ela tem que ser um Rambo desta geração, armada até os dentes, faca, bazuca, canhão, transatlântico, tanque, faca, facão, estilingue, tudo, pedaço de pau, temos que ir armado com ferramentas, armado com armas físicas, não, armada até o dente. Esta pessoa que é você deve ir levando tão somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo na pessoa do Senhor, levar o poder do Espírito Santo, o poder que há no nome de Jesus, onde no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não há nome superior. Até Deus, Ele falou: filho, a partir de hoje eu me dobro, porque Deus é Jesus, Jesus é Deus. A este nome, Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Ao ouvir este nome Jesus, o inferno teme e treme diante dele. Então entenda que a maior arma que você pode levar é levar a presença da glória e do poder de Deus. Um vaso de barro como eu, como você, frágil, mas que pela misericórdia e graça nós somos habitat do Espírito Santo. Nós somos a arca da aliança, nós somos o templo do Espírito Santo. E Ele quer que nós vá e que nós declaremos vida sobre estas vidas. Amado, nós temos que nos esforçar. E todo aquele que se esforça, ele recebe reforço. Lembra a passagem de Daniel? Daniel lá, há dias, há semanas orando.
e o céu de bronze, e o céu de ferro, e o Satanás, o demônio do inferno, segurando a oração de Daniel. Mas quando você persevera, insiste, os céus eles se convergem para a terra, para onde está um filho de Deus, uma filha de Deus. Então todo o esforço de Daniel não foi em vão. Ele recebeu o reforço do céu. Desceu um baita de um anjo. Se pudéssemos dizer, não sei que altura, não sei quantos quilômetros de altura teria, não sei quanto de tórax teria, quanto de bíceps teria, quanto de mão teria. Eu só sei que o pau comeu, e só sei que Deus venceu. Porque quando você se esforça, quando Deus vê o teu esforço em levar uma alma para Ele, Ele manda reforços do céu. Se necessário for, Ele libera anjos, não só para ministrar o milagre, os sinais, mas Ele libera anjos que são de guerra, como foi na vida de Daniel, do profeta Daniel. Todo esforço e toda ação na terra gera uma reação nos céus, e vem reforço dos céus. Entenda que estes dias que virão com essa mensagem, igreja para fora, serão dias difíceis, mas são dias de definição do nosso DNA. O que vai definir se realmente nós somos o coletivo, a igreja de Cristo, que nós não somos uma seita, que nós não somos uma heresia, que nós não somos de Beelzebul, vai ser nós continuarmos firmes, se esforçando, recebendo reforços do céu, manifestando um reino que não vai consistir só de blá blá blá. Ah, Deus faz, Deus fazia. Não, vai conjugar o verbo. Ele fazia e faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, o meio e o fim. Tudo por Ele, através dele é que são feitas todas as coisas. Sai dele e volta para Ele. E Ele emprestou o nome dele, e Ele emprestou a autoridade dele, e Ele emprestou o poder dele, que está no nome dele. O que você precisa de Jesus? Não precisa de teologia, mas não é teologia. Tu não precisa de hermenêutica, tu não precisa de geografia dos infernos, tu não precisa de nada. Isso daí é bobagem, é conversa para boi dormir. Falo porque fiz 4 anos de teologia, é um lixo, não serve para nada. Desculpe os teólogos. Prefiro o contato direto com o Espírito Santo, ler a Bíblia e ouvir a voz dele. Aí fora eles não precisam de teologia, eles não precisam da lei aí fora, eles precisam da graça, eles precisam da misericórdia aí fora, eles precisam ser alcançados primeiro em seu coração. Alguém precisa desejar estar no lugar dele, substituir com ele o seu lugar. Amado, e toda submissão que nós temos que ter a essa ordenança, a esse desejo do Pai, vai dizer se nós estamos em honra com Deus ou em contenda com Deus. Porque a submissão é a libertação de você, é a morte do eu. Então, para que você vá para fora, a igreja ir para fora, você vai ter que ser submissa e submisso a esta ordem de Deus. E quando você obedece à ordem, você mata o teu eu, você vence o teu eu, você vence o pior Satanás que tem. Não é o Satanás da Bíblia, o pior Satanás que tem, e o pior diabo que tem não é o da Bíblia, mas é o seu eu, é a sua vontade, são as suas emoções, os seus sentimentos, denominada alma. Ela não quer ser conformada ao Espírito, ela não quer se curvar à vontade do Espírito. A alma ela é emocional, a alma ela tem sentimento, ela tem desejos, ela quer ter uma vida própria, ela não quer se curvar a Deus, ela não quer honrar a Deus, ela não quer cumprir o seu propósito, e ela de mão dada com a carne, se torna em 2 diabos dentro de nós, se torna no inferno inteiro dentro de nós. E só tem lá o Espírito de Deus, que um dia nós levantamos a mão, ele entrou dentro de nós, está quietinho na sala, olhando, e a gente, tudo bagunçado o quarto, tudo bagunçado a cozinha, todos os cômodos e áreas da nossa vida, tudo bagunçado, e a gente não convida ele para os ajustes, para a limpeza, para a libertação, para fazer algo por nós.
Sabe por que Deus não consegue fazer nada por você? Porque você não convida Ele para fazer algo por você. Eu vou morrer essa doença. Não vai não, porque Ele já levou toda a sua doença. Eu preciso ser liberto. Precisa, você pediu? Não. Você se esforça? Não. Você morde o canto da mesa para não usar drogas, para não fumar, para não beber, para não se prostituir, para não morar junto? Não. Para comprar e não pagar? Não. Mas Deus me entende. Deus não te entende. Deus me ama, verdade, Ele te ama, mas Ele não ama a sua conduta, os seus pecados. Não vem que não tem. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E se continuarmos no pecado, continuaremos no inferno. Então entenda que Deus quer mudar o teu cativeiro, mas Ele carece do teu sim. Ele carece que você diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não, antes de me enviar, muda a minha vida, transforma a minha vida. Eu acho que é tão simples. Não precisa subir e descer monte, não. Não precisa plantar bananeira. Não precisa ficar 100 dias sem comer em jejum. Nós precisamos simplesmente criarmos vergonha na nossa cara e falarmos: Pai, eu não consigo sem a Tua ajuda. Eu quero, mas eu não consigo. Pai, eu estou como Paulo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal continua a dominar-me. O mal avança dentro de mim. Eu não quero ser assim. Pai, eu não quero me arrepender, um arrependimento com lágrimas de crocodilo, de remorso, e no outro dia eu continuo que nem a porca, como eu já preguei há 2 domingos atrás. Depois que ela é lavada, ela quer voltar a se sujar para a lama. O cão quer voltar para comer o seu vômito. Então isso é abominável diante de Deus. Por isso que eu digo que o pior cão é você, é o que tem aí o seu desejo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resista ao teu eu. Resista à sua vontade própria, porque ela é manchada, ela é maculada, não é imaculada. Ela não é adornada, ela não é limpa, transparente. Ela não agrada a Deus. Por isso que fomos salvos no nosso espírito. Precisamos sermos salvos na nossa alma. Nossa carne pode ficar detonada, porque ela tem que ser destruída. A carne não é recuperada, não é um paralama de carro que amaciou, pintou, está novo. Carne é para ser destruída. A alma é como um cavalo chucro, precisa ser domado. Vem aqui, alma, meus sentimentos. Você não tem que ir para fora para cumprir a obra do seu jeito, da sua vontade, porque tu estará fazendo na alma e na carne, e Deus não recebe. Deus é Espírito, Ele só recebe aquilo que é gerado pelo Espírito, e em atitude carnal e almática agrada a Deus. Quando a alma se curva e diz amém, Espírito, a carne diz amém, Espírito, aí sim, corpo, alma e Espírito, aí tudo que fizermos subirá como um cheiro agradável às narinas do Senhor. Por isso que eu digo, amado, igreja para fora, quando você for para fora, não seja submissa ou submisso aos teus sentimentos, porque toda vez que nos ofenderem, porque nós vamos no embate, nós vamos ter que manietar, amarrar o valente. Às vezes nós vamos visitar um parente, um conhecido, e vamos ser maltratados. Ou seja, o que Deus está querendo dizer, se prepara para que os teus sentimentos, estando dentro de você, do jeito que está hoje, não vai ser bênção. E se nós não formos mudados hoje, para aquilo que Deus quer que nós façamos, esses sentimentos de ofensa, que a gente se ofende por qualquer coisa, eles poderão fazer nós nos curvarmos a esses sentimentos. E esses sentimentos que, se não forem arrancados de dentro de nós e transformados pela justiça de Deus, pela misericórdia, pela graça, eles vão nos matar. Agora imagine eu não mudado, não transformado, com sangue nos olhos, não para fazer a obra, mas com a minha vida alavanteira de qualquer jeito, raivoso, pavio curto, do jeito que vem em volta. Agora imagine se nós não temos o coração de Deus, as atitudes de Deus, os sentimentos de Deus, as emoções de Deus, se não temos as virtudes, as naturezas, a natureza de Deus e os atributos de Deus. Quando acontecer o pior, que vai acontecer muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Em vez de sermos submissos a Deus, nós vamos ser submissos a estes sentimentos, e eles vão nos matar. Então se prepara, porque os sentimentos ruins podem nos matar. Os sentimentos também fizeram parte de Jesus, fique tranquilo. Não é que você é mais fraca
menos fraco. Os sentimentos também de querer deixar tudo, de querer não aceitar o propósito, também aconteceu na vida do Mestre Jesus. Você está me ouvindo? Você que me ouve pela live, você está me ouvindo? Fique tranquila, fique tranquilo. Deus não está pedindo para você ser um super-homem, uma super mulher maravilha. Nem eu, nem de mim, que sou pastor, um líder numa igreja, também reivindica isso. Porque Ele sabe o que Ele passou. Ali no Getsemane, no jardim, ali em Israel, onde eu estive. Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então Ele sabe que Ele esteve debaixo de pressões, de potestades, de castas, de principados. Por isso que Ele está dizendo, se prepare, porque nós vamos amarrar, manietar o valente. Nós temos que entrar na cidade, nas casas, nas famílias e na vida das pessoas. Mas se nós não recebermos boa recepção, os sentimentos que vier a ser gerado em nós, de ira, indignação, nós não podemos nos curvar a eles, porque senão eles vão nos matar, e nós vamos sair da direção de Deus, debaixo do foco de Deus, da vontade de Deus, e nós não cumpriremos o nosso propósito, e portanto nós não glorificaremos a Jesus, naquilo a qual Ele gerou dentro de nós. Ele planejou nós, para nós sermos uma missão impossível. Não, porque em Lucas diz, acho que 1:27, tudo é possível ao que crê. Não há nada difícil nem impossível diante de Deus. O que se torna impossível, difícil, são pessoas que desistem, deserdam, são pessoas de pouca fé, são pessoas que apenas conhecem Jesus de ouvir falar, mas de andar com Ele não. Então o que Deus está semeando no teu coração é transformando vocês, amado, nesses agentes transformadores, nesses libertadores. Se o que eu estou fazendo não está me fazendo mais parecido com Jesus, eu preciso me arrepender. Se o que estou fazendo, se o que nós estamos fazendo, se aquilo que nós iremos fazer não nos faz mais parecido com Jesus, precisa haver um arrependimento. Porque se nós formos aí fora, envergonharmos o nome de Jesus, precisamos arrepender. Se chegarmos diante de alguém que fala assim, não, eu prefiro suicídio, não pula desse viaduto. O viaduto que está aqui à minha direita, ali, a 1,5 km, talvez. E você se depara e alguém fala, não, Jesus não é mais importante, eu não creio nele, eu não quero nada com ele, eu prefiro o suicídio. Amado, por isso que nós temos que estarmos lotados, cheios, transbordando, com o nosso cálice, com o vaso de barro transbordando da graça e misericórdia. Porque só uma verdadeira vida no Espírito irá convencer alguém que está prestes a dar um tiro, a saltar de um viaduto. Só alguém cheio do Espírito Santo, só alguém sendo Deus purinho ali, vai convencer alguém de mudar de atitude. Estou dando esse exemplo bastante drástico para que você entenda o quanto é necessário você não viver para você, você deixar o seu lado sentimental, mas se eu for tem que ser do meu jeito. Não é do seu jeito. Tu vai dar ouvido a Deus e Ele vai te direcionar. Não é uma visita, eu vou fazer só uma visita, quer, não quer, paciência, fica aí, morra, continue no inferno. Não, se tiver que fazer 30, vai fazer 30. Se tiver que fazer uma visita, é uma, 2 é 2, 3 é 3. Não é você que dirige a obra do Senhor, mas é Ele que te dirige. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quando for, consulte a Ele, peça direção a Ele. E aí tudo que nós ensinamos terá que ser posto em prática. Mas como que eu vou perguntar? Deus fala. Eu ouço. Aí eu voltei dessa aula, foi em 2013, foi em julho de 2013, como ouvir a voz de Deus, os meios, métodos que Deus fala. Apóstola, você não empresta meu caderno? Será que tem esse vídeo? Tem lá, eu vou trazer um pendrive, porque eu preciso saber, Deus fala. Eu não sabia que Deus fala. Como que Deus fala? Será que Ele fala em voz audível? Será que Ele dá sonho? Ele fala por sonho? Ele fala através de uma planta, através de uma ilustração, através de um pássaro, através de uma pessoa, de uma criança, de um adulto. Ele fala através de pessoas, Ele dá revelação, Ele dá visão. Ai meu Deus, como Deus comunica. Agora que a giripoca vai piar, que agora tu vai precisar de todas as ferramentas que foram endereçadas a você. E cadê você no dia do culto? Cadê você que não anota? E agora? Como que é que eu vou saber? Se eu vou para a Vila Maria, Vila Antártica, se eu vou para o centro? Qual família que eu vou visitar? Se eu não consigo ouvir a voz de Deus? E agora? Fiquei 6 anos falando, ensinando. Está na hora de vocês agora pegar
o peão meter anestesia lá assim, ó. Não pode errar, que senão se aleja o cara. Ai, será que eu sou anestesista? Agulha desse tamanho, 2 palmos, medir ali, tchau. Porque se errar na coluna, você pode deixar a pessoa parar. Ai meu Deus, será que não tem como pôr um robô aqui? Será que ele não pode fazer? Não, é você. Não é robô que vai visitar, é você que vai aplicar anestesia, é você que vai operar, é você que vai operar aí fora, é você. Por isso que eu digo, vida com Deus, relacionamento, vai ouvir a voz de Deus, de uma forma ou de outra. Se você tiver um coração desejoso, Ele vai te orientar, Ele vai fazer de você um porta-voz dEle. Todo o céu vai contribuir com você. Você tem todo o céu. Agora você fica confiando em mim, num apóstolo, num pastor, num comedor de arroz e feijão. Não, numa profetiza do inferno, que às vezes acerta, às vezes erra. Não, acredite na sua oração. Resolva-se com Deus através da tua fé. Ouça a voz dEle, ou em sentimento, ou em sonho, ou em visão. Alguma coisa, de alguma maneira Ele vai se manifestar na tua vida. Sabe por que Deus me deu esse tema, igreja para fora? É para irmos e colocar em prática todos esses anos de ensino. Irmos evangelizar. E agora a resposta maior: e trocar de lugar com as pessoas. Então agora eu sei, eu acho que eu sei. Por isso que o Senhor ensinou o caminho da cruz. O Senhor foi conduzindo nós para o caminho. Depois o Senhor chapou a cruz. Depois o Senhor dependurou nós. E não pegou nós com taxinha. Mas o Senhor foi o carrasco. Pegou uns pregão, uma marreta e pá, pá, e pá, e nos pregou. E aí o Senhor veio, desceu dando risada. Eu lembro quando o Senhor falou isso. O Senhor pegou uma lança e caiu no meu lado. E vazou. Vazou. Eu estava, o Espírito Santo estava, Deus estava, Jesus estava te preparando para você tomar o lugar do seu pai. Mas ele é um vagabundo, é um beberrão. Ele bate na minha mãe. Vai tomar o lugar dele. Porque você é mais santa do que ele? Você é mais santo do que ele? O que você merecia? Continuar no inferno. Ele foi lá no inferno para te buscar. Trocou de lugar com você. No entanto que Jesus desceu às profundezas do inferno. O Espírito Santo foi lá, pulou na ponta lá da prancha de peixinho e foi buscar o mestre. O Espírito Santo reviveu o mestre Jesus. É o Espírito Santo que estava na vida dele, vai estar na tua vida. Agora é a nossa vez. A igreja precisa ir para fora. Não a instituição, não a religião, não as 4 paredes. Não um desenho de uma igreja com uma cruz em cima. Não! 1000 vezes não! Isso não é igreja. Isso é abominação. Não, 1000 vezes não. Nós vamos aplicar a graça e a misericórdia sobre eles. E eles serão alcançados pela misericórdia e pela compaixão. Você não consegue ouvir a voz de Deus? Não consegue ser o que Ele quer que você seja? Foge da presença dEle? Tem medo de ouvir a palavra dEle, a responsabilidade que Ele tem colocado sobre você, sobre mim? Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por isso que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. As pessoas não querem tomar o lugar do outro. Elas querem comer, beber e vestir. Crescer, se dar em casamento, casar, ter família, filhos, aposentadoria, um carro, uma casa, só isso. Ei, está errado. Isso é abominável. O propósito de Deus é colocar em nosso coração, em contato direto com o coração das pessoas que estão no estado miserável. Libertando essa pessoa, curando, trazendo vida para elas. Se eu quero conquistar minha cidade, eu tenho que me sujeitar a preencher esses requisitos. Quais são? Trocar de lugar com o pecador. Nós não poderemos chegar a ser menos que Jesus foi. Filhos da justiça.
somos filhos da justiça. Ele é filho da justiça no singular. Nós somos filhos da justiça. Trocar de lugar com o pecador. Sentir o que eles sentem e ministrar com eles. Coloque seu coração na necessidade da pessoa e depois diga a ela: é chegado o reino dos céus. Porque depois que eu trocar de lugar com ela, eu tenho que confiar que é chegado o reino dos céus. Porque eu vou ter que ministrar com ela, na necessidade dela. Eu vou ter que curar ela no nome de Jesus. Eu vou ter que libertar ela no nome de Jesus. Eu vou ter que ressuscitar ela no nome de Jesus. Eu vou ter que orar para que ela deixe de usar remédios. Eu vou ter que usar o poder de Deus, o poder de Jesus, o reino de poder, o reino dos céus, e prevalecer contra o inferno que estava na vida dela. Eu só poderei dizer: é chegado o reino dos céus, e ministrar a ação de Deus, quando eu tiver misericórdia e compaixão daquela pessoa, quando eu trocar de lugar com ela. Temos que avançar. Porém, avançar não é fazer mais coisas, e sim, amado, fazer aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Nós precisamos avançar. Muitos que não mais estão aqui, talvez saíram porque eles queriam que nós avançássemos, e Deus falou: não é tempo. Jesus chegou diante da sua própria mãe e falou: mulher, que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora. Mas olha, está acabando o vinho, que eu tenho com isso, mulher? Não é chegada a minha hora. Falou para a sua própria mãe. Não era chegado o nosso tempo. Sempre quisemos avançar, sim, temos que avançar. Porém, avançar não é fazer mais coisas, não é termos estratégias humanas para enchermos a igreja. Essa não é a vontade de Deus. E sim fazermos aquilo que Ele determinou que nós fizéssemos. Então avançar não é fazer mais coisas, e sim é fazer aquilo que Deus ordenou. Agora sim. Amados, Deus tem promessas conosco, em tomar essa cidade, sim ou não? Sim. Porém Ele diz: não se distraia pelo caminho. Era a palavra que eu estava lendo. Continua lá na onde parou. E já vou encerrar. Estou acabando. E não se distraia pelo caminho. Pode seguir. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e ninguém saudeis pelo caminho. Anote aí. Pelo caminho, não saude ninguém. Não pare para saudar ninguém. Segue. Em qualquer casa em que entrares, dizeis primeiro: paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai nessa casa comendo e bebendo. Quando entrar numa casa, ficai. Se colocar alguma coisa sobre a mesa para comer e beber, bebei, ficai nela, bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Segue. Também em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. É o que eu já disse. Segue. Aí vem a determinação: curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Vamos dizer que é chegado o reino quando nós realmente determinarmos a cura e vermos que é verdade, Ele cura, o nome dEle cura, o nome dEle liberta. Segue. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo sabei isto, que o reino de Deus é chegado. Mas fala, ó, o reino de Deus é chegado, vocês que não quiseram. Segue. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaiba, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operados os milagres que em vós se operaram há muito, sentadas em silício e cinza, elas teriam arrependido. Segue. Contudo, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Até o Hades descerás? Quem vos ouve a mim,
me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Pegue essa passagem e leia para eles. Os 70 voltaram, depois dos 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Então nós vamos, vocês vão voltar. Não sou Jesus, mas hipoteticamente vocês vão dizer: até os demônios nos ouvem, eles se submetem a nós. Vai haver uma alegria no coração de vocês. E aí eu virei e direi esta palavra. Foi a mesma que Jesus disse a eles: segue. Respondeu-lhes ele: Jesus dizendo, eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Porém, Jesus ele disse isso. Segue. Contudo, não vos alegreis, porque vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida, nos céus. Vocês serem reconhecidos em autoridade e poder nos céus. Por conta do nome de vocês estarem escritos nos céus. Então entenda que nós vamos. E nós vamos levar, amado, esse reino. Nós vamos levar essa atmosfera, esse ambiente. Porque temos que dominar, amado. E ficando dentro da igreja nós não vamos dominar. Deus ele não criou a igreja para ser esse naipe, esse estilo de igreja que somos. Não é a palavra da salvação. Todas as igrejas, seja católica, protestante, seja tida como evangélica, seja o que for, não é esse estilo. Amado, entenda que ultimamente nós estamos que nem os filhos de Sevas. Coloca Atos 19:15. Havia 7 filhos de Seva. Eles queriam usar da autoridade, só que eles não conheciam Jesus. E a pessoa que estava endemoniada, ela falou: Jesus eu sei quem é, eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas de você quem é? Respondendo porém, volta a Atos 19:13. Volta 2, só para a gente dar uma interagida. Ora, também alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então nós não vamos ser como eles. Vai expulsar pelo Jesus a quem Paulo prega, a quem o apóstolo prega, a quem o pastor prega, a quem o evangelista prega. Não, segue. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Os filhos de alguém que se dizia crente, de alguém que era pastor, apóstolo, sei lá, muito importante, mas que não conhecia Jesus. Segue. Respondendo porém o espírito maligno disse: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Vocês não podem voltar para cá dizendo: cunhé. Eu cheguei lá, tentei expulsar. Pelo nome de Jesus, a quem o Senhor prega, mas eu não tive fé para dizer: eu te ordeno, sai dele em nome de Jesus. Nós não poderíamos chegar lá, amados, sermos envergonhados, como 7 filhos de Sevas, filhos do sacerdote. Meu Deus, imagine, uma abominação dessa, uma vergonha dessa. Por isso tu terás que ter uma vida em Cristo. Cristo tem que viver por você. Se eu não estou enganado, Gálatas 3:20 ou 22, é o que diz isso: Cristo vive em mim. E para encerrar, te digo o que eu escrevi aqui. O que Deus tem a fazer nesta cidade, amado, na tua cidade, você que me ouve, será com você mesmo e com as pessoas que aqui estão. Agora a minha pergunta é: você quer ser uma destas pessoas que vai ajudar a conquistar para o reino dos céus esta cidade? Já sabemos que a seara é pequena, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Sábado, eu desafio vocês 10 horas aqui comigo. Vamos deixar os nossos carros e vamos sair andar. E vamos ver se tudo que eu contribuo ministrando é verdade.
Mas já te digo, não fique espantado. Não volte para a tua casa, ou dizendo para todo mundo: nossa, paralítico anda, cego enxerga. Mas fique maravilhado de saber que o teu nome é reconhecido nos céus. Mais do que essa alegria de sermos usados, a alegria maior tem em Jesus, de estar te usando, de Ele estar operando, mas de você ter o seu nome escrito no livro. Tinha mais uma passagem de Abraão, mas não vai dar, de Gênesis 22. Só em resumo eu lembro do que Deus me deu. Deus reivindicou Isaac de Abraão. Reivindicou tudo que ele tinha para aquele momento. Não é o que ficou, o que estava com ele era tudo. Abraão é um tipo, uma tipologia de Deus. Deus deu tudo o que ele tinha. Deu Jesus. Abraão deu Isaac. Só coloca Gênesis 22, 15 para mim, só o 15. Eu não posso simplesmente deixar o Léo. É muito importante isso. Eu vou ler na minha aqui. Você vai acompanhando aí. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez no céu, chamando Abraão. Versículo 16, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste em gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho. Foi o que aconteceu com Deus, dando o seu único filho, Jesus. Versículo 17, esteja convicto, que eu te cumularei de bênçãos, e te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. Agora vem o que me interessa, no versículo 17, parte final. E a tua descendência, que são os nossos filhos espirituais, as gerações que estarão vindo, conquistarão as cidades de todos que se levantarem contra ti. Então Deus está fazendo uma promessa por esta passagem a esta igreja, a você, a verdadeira igreja de Cristo. Se nós formos como Abraão, amado, se Deus reivindicou a nossa vida, reivindicou o nosso Isaac, reivindicou o nosso único filho, reivindicou o nosso projeto de vida, o nosso desejo de vida, a nossa vida, que nós possamos ser o Isaac para Deus, porque só sendo Isaac para Deus, só nós dando tudo para Deus, é que Ele poderá nos dar autoridade para que através dessa palavra, a gente entre nesta cidade e conquiste em autoridade e em poder as almas para o reino dos céus, porque é uma promessa. Ele disse em Gênesis 22, 17, parte final: e a tua descendência conquistará as cidades de todos se levantarem contra ti. 18, por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Se nós obedecermos a Deus, se nós formos como Abraão, não importando com o nosso Isaac, que é o nosso sonho, que é o nosso projeto de vida para 2018, se é aquilo que planejamos assim, cozido e assado, se Deus nesta noite receber o teu Isaac, Ele vai te dar, Ele vai nos dar autoridade sobre esta cidade. Nós vamos entrar junto com Marcos 3, com Lucas 10, nós vamos manietar o valente, nós vamos combater os demônios dessa cidade, porque o nosso governo e a nossa autoridade não é sobre a raça humana, sobre pessoas, mas é sobre demônios. Então a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades, principados, contra os valentes que se dizem dono deste mundo. Nós vamos saquear o inferno. Vocês estão juntos, sim ou não? André Silveira, tu tá junto? Hein, pastor Fernando? Vou manietar o Rio Grande do Sul, hein, cara? Pega essa palavra, deixe-a cair na tábua do teu coração, e no Espírito que Deus te possibilite mais revelações, como Ele está me dando aqui. Amém? Esteja convicto. A hora que eu li essa palavra, Deus falava comigo. Ele disse assim: filho branco, esteja convicto que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência, que são os seus dois filhos,
conquistarão as cidades de toda esta nação e de todos os demônios e impedimentos que se levantarem contra ti. Porque por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Precisamos avançar. Mais, pastor, vamos avançar. Essa igreja só ensina, não vai em prática. Porquanto me obedeceste, eu te entrego. Saí no tapa, cabeçada, chute, pontapé, com pastores, com líderes, com obreiros que se diziam: temos que avançar, mas está devagar. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito de Jesus. Tem que ser no tempo de Jesus. Temos que obedecer. Porquanto me obedeceste, porquanto multiplicarei as minhas bênçãos sobre você. Te darei as cidades, te darei as nações. Se não lhe serve, para mim serve. Muito. Porque toda a angústia do meu coração, Deus curou, sarou e regozijou. Porque Ele falou: vai ler Gênesis. Eu fui ler. Não fazia parte dessa palavra, mas Ele falou: é desta forma que eu vou fazer. É melhor obedecer. Não é melhor avançar mais do que me obedecer. Se o que estou fazendo não está me fazendo mais parecido com Jesus, eu preciso me arrepender. Se o que eu estou fazendo, se o que eu for fazer, eu não me parecer mais com Jesus, a igreja aí fora, eu tenho que me arrepender. Só isso. A igreja, ou melhor, Igreja para Fora, parte 1. Ouça de novo, anote, faça um resumo e se prepare. Teremos que buscar o avivamento, orar pelo avivamento, sim. Nos preparar, sim. Mas ele vem independente da nossa vontade. O avivamento será fora das 4 paredes e também dentro das 4 paredes. Mas também será dentro de nós, filhos da justiça. Eu chegar o ápice, que revelação. Pode fechar a igreja, vamos tudo para a rua. Filhos da justiça é ser o filho da justiça que foi Jesus. Trocar de lugar com o pecador. Sentir na pele o que ele está passando. E de acordo com a necessidade destas pessoas, olhar para a cara dela e dizer assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Seja cheia do Espírito Santo. Espírito do inferno, casta, legião, trabalho feito, de imbanda, quimbanda, voodoo, magia negra, espiritismo, candomblé, bruxaria, feitiçaria, sai agora. Pega tudo que é seu e parte em retirada. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, sai agora, no nome de Jesus. Acabou. Assopra, põe a mão, dá risada, fala alguma coisa, a pessoa vai fazer, vai desmontar. Põe ela em pé e diga para ela: agora se conserta, seja como Maria Madalena. Vá e não peques mais, para que algo pior não lhe suceda. Certo, Maria Madalena? Certo, Madalena? Madaleno, Mário Madalena, seja o que for, vá e não peques mais, para que algo pior não lhe suceda. É assim que Jesus age. É amor, sim, mas nós vamos dizer: fecha a porta sobre ti e o Espírito Santo, para que algo pior não lhe suceda. Aplauda Jesus. Uhul! E aí, Tom Sampaio? Uhul! Precisamos trazer o Tom Sampaio. Ele parece o papai Smurf, barbinha branca, carequinha. Todo dia ele manda um monte de foto. Estou na Conexão Brasil, no WhatsApp dele, que eu criei. Todo dia ele ganha, em média, 100 almas por dia. Ele enche de vídeo e foto a Conexão Brasil. Ele ganha o comissário, ele vai dentro da cabine do avião, ele vai ganhando as comissárias de bordo, ele vai ganhando quem vende a passagem, ele ganha o cara do Uber, aonde ele para tomar café, ele ganha. Ele não perde uma. Ele para no pedágio, sabe o que ele faz? Ficam buzinando atrás dele, ele fica pregando, ele conta, porque ele precisa de exatamente uns 50 segundos para convencer a pessoa.
de que ela é uma pecadora e que ela precisa de Jesus. Daí sabe o que ele faz? Ele já olha, vê a placa, ele já deixa pago do carro que está atrás. Aí aquela pessoa entrega para Jesus e ele vai devagarzinho. Aí o cara para, começa a gesticular, a xingar. O que é aquele cara? Aquele cara estava me levando a Jesus e ele mandou te dizer que ele vai devagarzinho, se você quisesse parar atrás dele, ele já deixou pago o seu pedágio. Os caras fazem assim, ô louco, diz que já aconteceu. Daí o carro vai atrás, fica dando o farol, ele para e fala, e aí filho? Ele já vem e abraça, Jesus te ama. Tal como aquela moça, aquele moço ali, do pedágio aceitou Jesus, você não quer entregar? Jesus te ama, e ele lenha, e bate foto, e ele fala assim, ó, e ele faz o videozinho assim, uhul, mais uma alma para o reino, Satanás, só está perdendo. Um beijo no teu coração, pessoal da live, até quinta-feira, se Deus quiser, 19h30. Fui, amém?